paz do Senhor a todos. Vamos achar uma passagem que está escrita no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14. O tema é: o anjo fala com Gideão. Diz assim a passagem. Juízes, capítulo 6, versículo 14, diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa força e livrarás a Israel na mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Né? Aqui você vê que um anjo fala com Gideão, né? Gideão era o menor da casa de Manassés. A Bíblia fala que um anjo fala com Gideão, que ele seria o escolhido para livrar o povo de Israel dos midianitas, né? Aleluia! Porque você vê que quando Débora e Baraque morrem, a Bíblia fala que o povo de Israel faz aquilo que desagrada a Deus e o povo de Midian escraviza o povo. E Deus usa a vida de Gideão para ser um juiz de Israel, para julgar o povo, para livrar o povo dos midianitas, né? E você vê que Gideão ele estava com 32 mil homens com ele, né? E você vê que Deus ele falou: Gideão, ainda é muito. Aquele que for covarde e medroso, que volte para as montanhas de Gileade, né? E quantos voltaram? 22 mil. Por quê? Deus ele não se agrada com pessoas que se acovardam, que são medrosas, que são tímidas. Porque Deus ele não se agrada com esse tipo de pessoas que recuam, né? Deus se agrada com valentes. Deus se agrada com pessoas que guerreiam. Porque para a promessa de Deus operar na nossa vida, nós temos que ser um valente. Nós temos que guerrear. É difícil? É complicado? Mas se Deus ele tem uma promessa, ele irá operar se você fazer aquilo que ele ordena e crendo que ele está contigo. Aleluia! Porque ele falou para Josué, Josué 1:9, diz: esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes no espanto, porque eu sou contigo por onde andares. Então, aonde você estiver, ele estará também. Aleluia, glória a Deus. Né? Então você vê, 22 mil voltaram para as montanhas de Gileade, ficaram 10 mil. Né? Então você vê que o povo foi para onde? Para o deserto. Né? E você vê que Deus ele fala, ali eles provam os 10 mil ali. E disse: aqueles que pegar água com a mão, esse você irá separar. Mas aqueles que lamber a água como se lambe um cão, esses porá à parte. E você vê que aqueles que lamberam como um cão foram 300. E os outros homens de 700 pegaram com a mão. Né? Então você vê que esses ficaram, né? Então você vê que tudo é questão de provação, tudo é questão de prova para provar a nossa fé, para ver se nós somos os guerreiros, se nós somos dignos de receber aquilo que Deus tem prometido na nossa vida. Né? Às vezes tem coisas na nossa vida que acabam nos impedindo de buscar a presença de Deus. Mas você vê que quando Deus ele tem um plano na nossa vida, ninguém pode impedir o agir dele. Aleluia. Porque o profeta Isaías diz no capítulo 43, versículo 13, Isaías diz: antes que houvesse um dia, não há ninguém que possa escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Ah, papai, aleluia. E você vê que 300 valentes foram guerrear com uns midianitas, né? E você vê
que era um enxame, era um monte de midianitas. Mas vê que quando Deus está no negócio, ninguém pode impedir o agir dele na tua vida. Não importa o tamanho do seu gigante, não importa o tamanho dos seus adversários, não importa a quantidade. Se Deus ele tem um plano, ele irá operar. Se você fazer o que ele manda e crer naquilo que ele prometeu. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E você vê que Gideão ele confiou no Senhor. Gideão ele guerreou com os 300 valentes contra os midianitas. Aleluia, glória a Deus. Né? Quando nós lemos essa passagem, nós lembramos também de Josafá. A Bíblia fala, aleluia, que duas nações iriam a peleja contra Josafá, Amon e Moabe, que estavam próximos a um lugar chamado Azazon Tamar, em Engedi, mar da Síria. Quando Josafá ouve que essas nações iam a peleja contra ele, ele reúne toda Judá para orar e jejuar. Aleluia! Porque a Bíblia diz que o inimigo só sai para a seca de oração e jejum. Como Jesus vai falar em Marcos 9:29. Aleluia, glória a Deus. E ali ele contou a sua situação a Deus, né? E você vê que quando nós colocamos a situação a Deus, Deus fala para nós o quê? Esperar no tempo dele. Porque você vê que tudo é um propósito de Deus na nossa vida. Eclesiastes 3:1. Há um tempo determinado para todo propósito que há debaixo do céu. Né? E você vê que quando nós falamos algo para Deus, aquilo que nós sente no nosso coração, Deus ele pode considerar aquilo. Conforme a gente sabe o que? Esperar. Um salmista diz o que? Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Porque às vezes para nós pode ser impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Porque o Evangelho de Marcos diz, capítulo 9, versículo 23 diz: tudo é possível para aquele que crê, para aquele que a pratica por meio daquilo que o Senhor ordena para a gente fazer, para que nós venha guerrear e crer, para que nós venha cantar o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. E você vê que ele só confiou, ele obedeceu e foi a peleja. Todo o povo de Judá contra Amon e Moabe. E Deus, ele bradou. E ele pode bradar na nossa vida. Ele pode exaltar. Aleluia, Deus da glória. Porque não importa o gigante. Porque 1 João 4:4 diz: aquilo que está em nós é maior do que está no mundo. Então ele fala, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho de dificuldade. Se Deus está no negócio, você fazer o que ele manda e crer, Deus operará um sobrenatural. Deus fará o impossível, porque para o homem pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível, porque todas as coisas são possíveis. Aleluia, glória a Deus. Ah, papai, Deus dá glória, porque Deus não se agrada com covarde, Deus não se agrada com pessoas que recuam, Deus não se agrada com pessoas que param no meio do caminho. Deus se agrada com valente. Aleluia, Deus da glória. Porque o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 diz: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, Deus não tem prazer na alma dele. Aleluia, papai. Labacanda, labassori, canchorebassá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus da glória. Porque se Deus tem um plano, nós temos o quê? Fazer o que Ele manda, né? O apóstolo João vai ensinar a igreja. 1 João 3:22 diz: tudo que pedires em meu nome, eu o farei, se guardares os meus mandamentos e fazer o que é agradável à minha vista. Como assim agradar a minha vista? Fazer aquilo que agrada a Deus e obedecer a tua
palavra, fazendo aquilo, perdão, aleluia, fazendo aquilo que agrada ao Espírito Santo. Você vê que quando o apóstolo João fala isso, fala, se guardar os meus mandamentos e fazer o que é reto à minha vista, fazer aquilo que agrada aos olhos de Deus, né? Porque, Êxodo 20, verso 6, eu faço misericórdia aos milhares que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Quando Deus dá os mandamentos a Moisés no Monte Sinai, né? Porque para nós, aleluia, glória a Deus, porque para as coisas acontecer, nós temos o quê? Guerrear. Ele não falou que seria fácil, ele não falou que seria, aleluia, Deus da glória, aleluia, Deus da glória, aleluia. Então você vê que ele fez o quê? É questão de atitude. Deus não falou que seria fácil servir a Ele. Ele não falou que a nossa vida de cristão seria como um mar de rosas, seriam flores, né? É tudo sofrido, é doloroso. Mas Deus ele fala para mim e para você. Tá doendo? Tá. Tá complicado? Tá. Tá difícil? Tá. Mas ele fala, segura mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, porque no tempo certo eu te exaltarei. Aleluia, glória a Deus. Ah, papai, aleluia, Deus da glória. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus de Israel. Ah, papai, Deus da glória, Deus Todo-Poderoso. Porque quando Deus está no negócio, ninguém pode impedir o agir dele. Então você vê que Deus ele tem o quê? Um plano para a nossa vida. Deus tem uma promessa, né? Deus não tinha uma promessa para o povo através de Moisés de dar a terra prometida? Então, o que acontece? Números 13. A Bíblia fala que Deus fala para Moisés para que um de cada tribo fosse espiar Canaã. E o que acontece nessa passagem? A Bíblia fala que eles ali espiaram a terra. 40 dias ficaram espiando aquela terra. E você vê que eles viram os gigantes, né? A descendência de Anak. Aleluia, glória a Deus. E você vê que quando eles viram os gigantes, eles começaram a temer, começaram a ficar com medo. Mas você vê que antes de eles espiar a terra, Caleb ele incentivou o povo. Disse, vamos homens, que Deus ele dará essa terra por herança. Aleluia, né? Porque você vê que às vezes quando nós estamos com medo, tem alguém para incentivar, para que nós venhamos buscar aquilo que Deus tem prometido na nossa vida. Porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é filho do homem para que minta, não é o filho do homem para que se arrependa. Porque Ezequiel capítulo 12, versículo 28 diz... Assim diz o Senhor, não será retardada uma de minhas palavras, aquilo que eu falei se cumprirá. Aleluia, glória a Deus. Né? E você vê que quando eles viram os gigantes, a descendência de Anak, a Bíblia fala que eles fugiram. Né? 12 que estavam ali, 10 recuaram. E 2 ficaram, Josué e Caleb, né? E você vê que Josué e Caleb eles não olharam para a dificuldade, eles não olharam para a situação, eles confiaram no Senhor e seguiram, né? Porque pode ser complicado aos nossos olhos, mas quando Deus está na nossa vida, nada é impossível para Ele. Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê. Né? E quando nós pedimos algo para o Senhor, Ele concede conforme a gente façamos o que Ele manda e crendo. Né? A Bíblia fala que tudo que pedires, crendo, recebereis. Né? O próprio Evangelho de Mateus vai dizer isso. Mateus 21, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Né? Porque tudo é questão de guerrear, tudo é questão de buscar, tudo é questão de atitude, né? Porque não adianta a gente também só confiar e não praticar, não tomar atitude, não ficar só na lábia.
Não fica só falando. Provérbios 14, 23. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. E você vê que Josué e Caleb, eles guerrearam. Eles foram e herdaram a terra prometida. Por quê? Porque eles confiaram no Senhor e creram que o Senhor daria aquela terra por herança ao teu povo. Mas você vê que só Josué e Caleb que herdaram a terra prometida. E o resto do povo, o que aconteceu? O povo fugiu, queria voltar para o Egito, ficar murmurando contra Moisés, né? E o que aconteceu? Deus deu mais uma chance? Deu. E o povo não queria voltar. Ficava com medo dos gigantes. Ficava com medo da descendência de Anak. E o que aconteceu? O povo ficou... Deus castigou o povo 40 anos no deserto do Sinai. E quando passou esses 40 anos, pereceram. Aleluia. Né? Porque quando o Senhor tem algo para a nossa vida, Deus quer dizer o quê? A crer. Mas sempre marchando, sempre prosseguindo. Tá difícil? Tá. Mas ele vai para nós sempre buscar a perseverança. Sempre persistindo naquilo que tanto queremos. Tá doendo? Tá. Tá complicado? É. É difícil? É. Ele não falou que seria fácil. João 16:33. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom, é porque eu venci o mundo. Da mesma forma que ele venceu o mundo, nós também venceremos. Aleluia! Porque Paulo vai dizer em Romanos 8:37, diz que somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. E quem nos amou? Jesus, a qual morreu por nós na cruz do Calvário. Para que pudéssemos criássemos nele para viver as suas promessas. Porque você vê que quando Deus deve ter uma promessa na vida, pode vir a potestade, pode vir um principado, pode vir um gigante, pode vir a dificuldade que for. Se Deus estiver no negócio, nada pode impedir o agir dele na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus da glória. Porque no tempo certo Deus vai bradar. Deus vai fazer você cantar o hino da vitória. Aleluia. Porque o livro de Cantares diz, capítulo 2, versículo 12 diz: o tempo de cantar chegou. Aleluia, glória a Deus. Tá difícil? Tá. Deus fala, permaneça firme, marche, guerreia, confia no Senhor. Porque pode ser difícil aos nossos olhos, mas para Deus nada é difícil, nada é impossível. Continue marchando, continue persistindo, que no tempo certo Deus irá fazer você cantar o hino da vitória. Aleluia. Ah, papai, rabacandarabaçô. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém, igreja. Aleluia. Fica com essa palavra. Lembre-se que independente da situação que você esteja passando, não importa quantas pessoas te critiquem, te julguem ou falem mal de você. Lembre-se que a promessa vem de Deus, não vem do homem. Faça aquilo que Ele manda. Faça aquilo que Ele te ordena. Creia naquilo que Ele te prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir na tua vida. Porque é dele que vem a bênção. É dele que vem a recompensa. Conforme a gente façamos o teu querer e obedecer a palavra sempre marchando. Permanecendo firme. Que no tempo certo Deus irá te exaltar. Amém? É só isso. Fique com essa palavra e fique todos na paz do Senhor Jesus.